pets! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Vamos para mais um vídeo hoje e eu vim falar hoje para vocês sobre endoscopia, isso mesmo! Você sabia que existia endoscopia para cachorro? Não? Então aguarde que eu vou contar tudo nesse vídeo para vocês. Mas antes, vão se inscrevendo, compartilhando e dando aquele joinha para me ajudar. E não esqueça de conhecer lá a nossa lojinha, que é meupetminhavida.petlove.com.br. Lá você vai encontrar tudo para o seu pet, sendo que a primeira compra você tem 5% de desconto e se virar assinante 10% de desconto. E se você virar assinante, além de tudo, o frete é grátis para todo o Brasil. Então corre lá, tenho certeza que você vai amar as coisas que temos na nossa lojinha. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais que eu vou deixar aí na descrição. Agora sim, vamos começar. Bom, primeiramente, né, para quem não sabe o que é endoscopia, endoscopia é um exame, tá? Pode ser que algumas pessoas nunca tenham feito. Normalmente, as pessoas quando vão ali num gastro, assim, eles pedem se a pessoa tá, por exemplo, com algum tipo de gastrite, com dor no estômago e tudo mais. Os gastros, né, normalmente pedem a endoscopia para poder verificar ali como que tá essa parte ali do corpo, né? E o que é a endoscopia, né? A endoscopia, ela funciona assim, tanto em cachorro, né, quanto em pessoas, você é sedado, né? Lógico que em cachorro a sedação tem que ser um pouquinho maior ali do que em humanos, mas a sedação em cachorro não chega a ser tão forte como, por exemplo, sedar para uma cirurgia. Então é uma sedação um pouquinho mais leve. E aí, então, eles colocam, né, pela boca uma mangueirinha, né, como se fosse uma mangueirinha onde tem uma câmera na ponta e lá ele vai filmando toda a parte do estômago, né. Existe também a colonoscopia, que é através do... Não posso falar a palavrinha aqui, tá, gente? Mas através da... por trás, vamos dizer assim. Que seria para ver o intestino, né. Então, o que acontece? Eles colocam essa câmera, né, pela boca, né, passa ali por toda essa parte e ele já vai filmando desde sempre. E aí, né, a pessoa tem que ser uma pessoa especializada em endoscopia, isso tanto para humanos quanto também, né, ali para cachorros, tá? E aí ela pega e vai filmando, né, toda ali a parte do estômago para ver se não tem alguma coisa diferente, algum corpo estranho e tudo mais. E aí ela filma, né, e também bate fotos, né, que aí quando chega pra gente o exame, chega com as fotos, tá? Eu não vou colocar aqui, apesar que eu vou colocar umas fotinhos do exame da Ariel, que não tá tão horrível assim, que eu acho que o YouTube não vai cortar, mas eu vou pôr umas fotinhos pra você ver como é que é dentro do estômago, né, como é que eles filmam ali dentro do estômago. Eu acho bem interessante. Eu vi, né, toda a endoscopia da Ariel, eu sou técnica de veterinário, né, então eu conversei com a veterinária, como a veterinária dela a gente se conhece há muitos anos, ela acabou deixando eu ver o exame e foi muito interessante, porque é muito doido como como funciona, né. Normalmente quando você faz a endoscopia, você tá sedada, então você não consegue ver o que tá acontecendo lá. Então quando você enxerga o exame, assim, é bem legal de se ver. E aí, então, eles fazem ali, né, toda essa verificação do estômago. No caso da endoscopia, né, em cachorros, ela conseguiu até descer um pouco mais, né. Então ela descobriu ali que, na verdade, a Ariel tava com um problema no duodeno. Então ela conseguiu descer até o comecinho do intestino. Então deu pra ver bem, assim. Então o duodeno dela tá bem inflamado, então foi descoberto ali que ela tem um problema, né, uma doença que pode ser crônica ou não. E aí, então, fizeram as biópsias. Para fazer a biópsia, né, ela dentro do próprio cano da câmera tem um outro buraquinho que você enfia ali uma pinça. E essa pinça, né, você tem como se fosse um controle remoto de videogame. E aí você vai pinçando ali, né, em várias partes ali do intestino, do estômago, né, e vai tirando pedacinhos para poder fazer biópsia. Isso também acontece em humano, mas normalmente tem muitos pólipos humanos, né, então também eles retiram ali com essa pinça. E aí, né, por que, né, fazer a endoscopia, né? A endoscopia, ela não é um exame muito comum em cachorros, tá, gente? E eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá?
Primeiramente, o que acontece? Antes da endoscopia, eles pedem outros exames para você, como por exemplo um raio-x. E lá no raio-x que vai mostrar se tem algum problema ou não. Então o que acontece? Por exemplo, no caso da Ariel, tirou o raio-x e viu que tinha ali uma massa meio estranha no estômago dela, que poderia ser além de alimentação, poderia ser alguma outra coisa. Alguns casos, por exemplo, se o cachorro ingere coisas de metal, no raio-x ele já sai direitinho, sabe? Tipo, até mesmo assim, agulhas, coisas de metal, tudo que é de metal já sai no raio-x, até às vezes figurinhas metálicas saem no raio-x. Então, assim, no caso da Ariel não dava pra ver porque não era nada de metal. Porém, tinha alguma coisa estranha ali que parecia que era além, né, da alimentação que ela tinha comido. Uma porque ela tinha comido alimentação mole, né, ela tinha comido sachê porque ela não estava se alimentando direito. E tinha muito conteúdo, até mesmo pro horário que ela foi fazer a endoscopia. E aí, então, que ela, né, a veterinária falou, olha, ali eu acho melhor fazer a endoscopia, porque também no ultrassom provavelmente não vai sair. Porque o que acontece? Normalmente, né, quando você não consegue ver, e às vezes é um corpo estranho, eles pedem ultrassom, mas tem casos que às vezes nem ultrassom resolve. Então você precisa sim fazer e entrar ali com uma endoscopia. Em alguns casos de corpo estranho, por exemplo, botões, coisas, caroços, que você consegue ver ali no raio-x, o próprio endoscopista já faz essa retirada, então não precisa ir numa cirurgia em si. Porém, em casos assim que é pontiagudo, como agulhas, não pode ser retirado, porque pode acabar machucando na hora da retirada, além do estômago, né, toda ali, né, a traqueia e tudo mais, até tirar aquele objeto do estômago que tá. Então, para cachorro, normalmente, quando é corpo estranho e eles conseguem ali identificar que tem alguma coisa doida ali dentro, eles pedem a endoscopia já para fazer essa retirada e o cachorro não ser submetido ali a uma cirurgia que tem que abrir e tudo mais. Em casos que nem esse de agulha, aí não tem como, você realmente precisa abrir o cachorro e fazer ali, né, uma cirurgia, porque não pode ser retirado. Então, a maioria das vezes pedem endoscopia mais por corpo estranho, é a coisa mais comum ali, né, que eles pedem a endoscopia. E aí, pode acabar, né, ali achando outros problemas, que nem foi o caso da Ariel, que não tinha um corpo estranho, porém achou ali um problema no duodeno, além de uma gastrite leve também, que foi ali diagnosticada na endoscopia no resultado do exame. Então é importante sim a endoscopia para cachorro, porém, né, tem tudo isso aí, não é qualquer vez que você vai no veterinário, ele tá com algum problema e já vão pedir a endoscopia, pelo contrário. A endoscopia sempre é um exame, assim, de última coisa, assim, sabe? Tipo, de último efeito, porque se for, às vezes, dependendo assim, se você consegue fazer ultrassom e consegue reconhecer que tem um corpo estranho, o veterinário às vezes já consegue reparar ali que aquele corpo estranho tá num jeito ali que vai sair no cocô. E aí nem às vezes precisa fazer endoscopia, né? Isso quando ele já desceu pro intestino. O problema mesmo é quando ele tá no estômago em si. Porque tem alguns objetos que acabam não passando, né? Por exemplo, tem casos, por exemplo, de Golden Retriever, né? Que eles comem qualquer coisa. E tem caso na internet, depois eu vou ver se eu acho uma foto pra vocês, de um Golden que comeu, tipo, muitas e muitas meias. Tipo, absurdo, assim. O estômago do Golden tava desse tamanho, é muito doido. Eu vou ver se eu acho depois na internet pra vocês essa foto, que é muito impressionante a quantidade de meia que aquele Golden comeu. E aí foi tirado na endoscopia, né? Então é importante aí a endoscopia. Como eu disse, são profissionais especializados que fazem, tá? Então não é qualquer um que vai fazer endoscopia e junto vai sempre precisar de um anestesista, tá? Porque o animal precisa ser anestesiado para fazer a endoscopia. Então, assim, nunca o endoscopista que vai fazer anestesia. Então, precisa ter ali um médico, né, especialista em anestesia e um médico que faz ali o procedimento.
No caso da Ariel, teve, né, o endoscopista, né, a endoscopista, no caso, e o veterinário que fez toda a parte ali de indução do sono da Ariel, né? Então, tem todo ali um processo. E aí que tá, né, gente? Por esse motivo que você fazer uma endoscopia não é barato. A endoscopia costuma ser muito, mas muito cara, tá, gente? Eu paguei na endoscopia da Ariel 2.000 e pouco. Mas você acha mais barato, por exemplo, se você levar o cachorro até um local que já tem ali a endoscopia. Porque tem alguns hospitais veterinários que já tem a endoscopia. No caso da Ariel, a endoscopista foi até o veterinário. Então, assim, é mais caro, até mesmo por causa do movimento que o veterinário tem que fazer até ali, né, o local para fazer o procedimento em si. Porém, você não acha por menos de R$ 1.300, tipo, é muito, muito caro mesmo. No entanto que a endoscopia da Ariel acabou saindo até mais cara mesmo do que a própria cirurgia que ela fez de retirada de baço. Então, assim, precisa sim, você gasta um bom dinheirinho, tá, gente? Por causa de todo esse processo aí, né, que tem que ser um especialista, que ele tem que saber ali como lidar, né, com os aparelhos em si, porque são aparelhos muito caros, né, são aparelhos muito tecnológicos, então você precisa ali todo ter um estudo em cima desses aparelhos para você poder manuseá-los, tá? Então tem o computador, você tem que manusear a câmera, então é bem complicada em relação a isso. Porém, né, como eu disse, no caso da Ariel não tinha muito o que fazer e eu tive que aceitar fazer endoscopia até mesmo pelo bem dela. E aí então, né, acabou descobrindo esse outro problema. De um lado foi bom, porque apesar dela não ter o corpo estranho, né, descobriu ali que ela tava com outro problema e que precisa ser tratado. E é exatamente isso que tava dando a diarreia e o vômito dela. Então, foi bem importante eu fazer o procedimento na Ariel. A recuperação, depois, não é uma recuperação, assim, a Ariel não foi muito boa, mas assim, nem tanto por causa da anestesia em si, sabe? Porque a anestesia em si, ela é até menos, como eu disse, induzida do que por uma cirurgia. Porém, a Ariel é um cachorro que já tem outros tipos de problema, como por exemplo, ela não tem um baço, ela já tem um problema de cardíaco, ela tem já um problema no fígado, então tudo isso pode acabar fazendo com que, né, a recuperação seja mais demorada. Então a Ariel demorou um pouquinho ali mais para se recuperar, né, da endoscopia. Uma porque também já fazia pouco tempo que ela tinha feito, né, a do baço ela fez em dezembro, então assim, é tudo muito próximo ali, né. E ela ficou bem incomodada, né, nos primeiros dias, até mesmo por né, mexer ali demais, né? Então toda hora retirava a pinça com um pedacinho da biópsia, porque a biópsia é uma outra coisa também, você não pode pegar só um pedaço. A veterinária estava explicando que você tem que tirar vários pedaços, porque o estômago, o intestino, eles são grandes, então às vezes no pedacinho que você pegou, não consegue identificar se tem alguma doença ou não. Então por esse motivo você tem que tirar vários pedacinhos ali para você conseguir descobrir, né, o problema que está ocasionando, né, a inflamação, a infecção, que nem foi o caso da Ariel. Então a recuperação dela foi um pouquinho demorada, mas graças a Deus ela tá bem, né? No primeiro dia ela não queria comer, né? Então a gente teve que entrar com uma canja no caso dela. Lógico que sempre com a veterinária passando isso pra você, tá, gente? Não vai fazer nada disso sem a veterinária tá ali, né, do seu lado, te auxiliando pra você, o que você deve fazer nesse momento. Então eu tive que entrar ali com uma alimentação diferenciada. Nossa, desculpa, gente. Olha, o barulho às vezes da rua é incrível. Então eu tive que entrar ali com uma alimentação diferenciada pra ver se ela comia. E aí foi que acabou descendo bem, né? Ainda mais porque ela já fazia muitas horas ali sem comer e tudo mais. Então pode acabar tendo outros tipos de complicação. Mas normalmente a endoscopia é sim um exame tranquilo, né? Apesar ali, que nem eu disse, da recuperação, mas é um exame tranquilo. Ele é um exame invasivo, né? Assim, no caso, por exemplo, que nem quando você vai fazer, né, tirar a biópsia, mas não é tão invasivo que nem você fazer uma cirurgia, que é muito pior, né? Que você abre o cachorro, ele vai sentir dor e tudo mais. Então, às vezes, é bom sim
optar pela né, endoscopia ao invés da cirurgia, se tem ali como você acabar resolvendo o problema do seu animalzinho, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo bem importante porque é um assunto que às vezes não é muito falado. É uma endoscopia em animais. Ela existe há um tempo já, mas assim, atualmente que foi aparecendo mais, né, tudo mais. Então assim, é um assunto bem interessante e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo a todos e não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a mamãe falou de endoscopia e eu tive que passar por isso e não foi nada agradável. Então você, amiguinho, não coma o brinquedo, porque senão você vai acabar igual eu, com o caninho na garganta e filmando a sua barriguinha. Então é melhor ficar longe dos brinquedos e comer apenas a sua raçãozinha. Um lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau!